Boa tarde. Hoje estamos aqui para entrevistar o servidor Mozart, para ele falar um pouco da sua carreira, da sua jornada de trabalho, e voltamos a realizar o projeto de divulgação científica de Sente como protagonista. Boa tarde, Mozart. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Aqueles que vão assistir. Estamos aqui para falar um pouquinho dessa importante atividade que a gente tenta desenvolver e ajudar aqui no campus. Sim. Mozart, não se importa muito com a minha voz, porque essa semana eu estava gripado, estava meio mal e ainda estou meio fanho com a voz. Não me importa, fica tranquilo. Agora eu vou começar as perguntas. Mozart, tu podia falar um pouco da sua formação acadêmica, da sua faculdade, como é que foi essa experiência? Então, faz um pouquinho de tempo já. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha muito claro o que eu queria, na verdade até antes do ensino médio. Sim. Eu terminei meu ensino médio em 98, são 25 anos já de finalização do ensino médio. Sim. E sempre tive claro que queria fazer educação física. Na época o curso de educação física era, digamos, misto, né? Era licenciatura e bacharelado num currículo só. Sim. Depois houve a separação, mas nós tínhamos uma formação bem ampla. E eu consegui, naquele momento, fazer o vestibular da UFSC em Florianópolis, que era a única opção gratuita, né? Junto com o UDESC. Era na UFSC de Florianópolis? Isso, não tinha campus Araranguá, só tinha campus em Florianópolis. Qual era o ano mesmo? 98 para 99, Sim, né? Eu entrei o campus da UFSC veio para cá 2000 e pouco. Era 2008, Sim. 7, 8. Então, aí fiz o vestibular em 98, final de 98. E passei no vestibular para o primeiro semestre. Sim. E eu lembro que estava em greve na universidade em 99 e o semestre começou só em abril. Sim. Até não esqueço da data, 12 de abril de 99. Eu fui morar lá numa pensão e comecei o curso. E já começando dentro daquilo que eu queria, assim, eu nunca tive dúvida. Claro que nem tudo que tem no curso você se identifica, Sim. É normal. Ainda mais uma formação naquela época muito ampla. Formava para trabalhar na escola e formava para trabalhar no mundo do trabalho como um todo, esporte de alto rendimento, academia, enfim. Mas na época a instituição já dava a pensão ou tu tinha que pagar? Não, na época não tinha assistência estudantil. Ah, tá. Eu teria perfil para receber assistência estudantil, mas não tinha assistência estudantil. O que tinha era o restaurante universitário, que até hoje existe, no mesmo preço, R$ 1,50, que já era algo muito bom para quem tinha dificuldade financeira, né? Com certeza. Então morava na pensão, pagava um valor baixo, com a ajuda dos pais. Depois consegui bolsa, enfim, bolsa de pesquisa, né? Sim. Daí a gente já entra na bolsa de extensão. E a gente conseguiu, naquele momento, começar o curso e se desenvolver nele, conhecer, fazer contatos com os colegas, com os professores. Inicialmente eu tive contato mais com o esporte, porque sempre foi aquilo que me mobilizou. E eu entrei num núcleo de tênis, né? Que era, naquele momento, a grande coqueluche em Florianópolis. Você imagina que, naquele momento, o Gustavo Kirten, o Guga, que era o melhor tenista brasileiro e um dos melhores do mundo, estava despontando, né? Então, a UFSC virou um polo de tênis, né? Foram construídas quadras, a gente sediou a Copa... em 2000, a UFSC sediou a Copa Davis Brasil e França. O Brasil tinha Gustavo Kirten, o Brasil tinha... o Fernando Merigeni, era uma equipe forte, a França também tinha uma equipe forte, e o Brasil acabou vencendo aquele confronto. E foi dentro da UFSC uma arena provisória, construída. E aí ficou de legado as quadras de aquecimento, de treinamento, que foram construídas. E aquilo ali me chamou a atenção, não era do núcleo de tênis ainda, e aí pedi lá para o coordenador, para o professor que mandava, o professor Juarez Miller, com medo grande, né? Porque era uma figura muito imponente, uma figura muito... não é um estilão assim meio... xerifão. Sim. E aí ele, felizmente, liberou a possibilidade de entrar aos poucos e eu comecei a trabalhar nos projetos. E um dos projetos que eu trabalhei foi com tênis de cadeira de rodas. Uma coisa muito massa, eu não sabia disso da UFSC. Isso. E aí tinha uma quadra de cimento, não uma quadra de saibro, aquela quadra vermelha com pó, né? Tinha uma quadra de cimento que já existia e a gente usava para as atividades de tênis em cadeira de rodas. E aí fui me inserindo. Em determinado momento do curso, quando estava na reta final, eu conheci outros professores e aí saí do núcleo de tênis e fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, na área pedagógica.
E aí dentro do Centro de Educação, sede, já fazendo um mix entre o departamento, enfim, o Centro de Esportes, o departamento de Educação Física, com o pessoal da educação. E era um pessoal da educação que veio da educação física na graduação. Então tu é professor de educação física, né? Sou professor de educação física. E aí essa migração foi importante para me desenvolver academicamente, como pretenso pesquisador, né? Porque daí a qualidade do que a gente estava fazendo em termos de leitura, de pesquisa, era muito boa, assim, para a área. Essa oportunidade de contato com o pessoal da área pedagógica, do Centro de Educação, abriu muito a cabeça, né? E aí terminei o curso fazendo TCC com o professor Alexandre Fernandes Vaz, que era um professor, que é ainda um professor muito importante lá no Centro de Educação, e era um professor com formação na graduação na Educação Física. Depois ele saiu e foi fazer na filosofia, enfim, nas ciências humanas, mas a formação de início dele, ele era atleta de atletismo, foi na Educação Física. Então a gente tinha uma identificação muito grande, ele gostava muito de falar de futebol, e falar de futebol comigo não é algo que eu deixo de fazer, né? Quem me conhece sabe bem. E aí quando eu ia fazer as orientações com ele, a primeira meia hora é só futebol. Né? Primeiro vamos nos atualizar de futebol, depois a gente vai fazer orientação, ele vai fazer orientação acadêmica. Então isso fez com que ele se identificasse um pouco com o meu perfil. Eu era meio ovelha desgarrada, assim, porque ele tinha todos os alunos muito certinhos, muito disciplinados, muito responsáveis, e eu era um pouco ovelha desgarrada, eu era mais no meu ritmo, né? E aí mas ele gostava de mim, de graça, né? Por conta dessa questão do futebol. E tive a sorte de ele gostar de mim, e aí a gente conseguiu fazer um trabalho interessante. Publicamos o trabalho no TCC. E depois disso a gente começou também a ver a possibilidade de começar o mestrado, né? Mestrado ali na educação, não na educação física. Sim. E aí teve um processo seletivo no final de 2004. Daí na educação seria só como professor, né? Não, era um programa de pós-graduação em educação. Sim. Geral, aí abraçava todo mundo. Tem gente que vem da filosofia, da educação física, da matemática. E é de todas as áreas. De todas as áreas. Mas daí com o propósito só. Isso, e aí trabalho no lado mais de entender o que é a educação historicamente, enfim. Pra te conseguir lidar com o aluno, né? Isso. Então saí um pouco da educação física, né? E adentrei mais no campo da educação como um todo. Sim. E aí o professor que poderia me orientar era o próprio Alexandre. Ele é professor até hoje, credenciado no programa de pós-graduação em educação. E acabei sendo abraçado não pelo Alexandre, mas passei no processo seletivo com o professor Carlos Eduardo. O professor Carlos Eduardo foi muito importante para mim naquele momento, porque todo mundo queria ser orientado pelo Alexandre. E o professor Carlos, que eu não tinha muito contato, acabou abraçando a causa. Tive muitos problemas durante o mestrado, ali em 2005, 2006, 2007, por conta da minha postura, mais do que terceirizando a responsabilidade, né? Não quero transferir a responsabilidade. Mas aquele momento foi um momento difícil, né? Um pouco de falta de maturidade, um pouco de deslumbramento. Eu entrei muito novo, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos, para ter uma ideia. E eu entrei no mestrado, eu tinha 21 para 22. É muito novo. Nossa, muito novo. É muito tipo novo. Assim, a maioria das pessoas começa a faculdade lá com 18 anos e termina com 24 anos, daí vai fazer o mestrado. Então você imagina que com 22 anos eu estava no mestrado, numa instituição com a potência da UFSC, num programa de pós-graduação concorrido, com muita qualidade, com professores da elite intelectual do Brasil. O Alexandre é um deles, um dos principais intelectuais da educação física no Brasil. E ele tem uma produção absurda, assim, produz muito. Então tu já era inteligente pra caramba, né, Mozart? Não vou dizer inteligente, mas um pouquinho de sorte, um pouquinho de bons contatos. Tu entrou aí com quantos anos, então, na faculdade? Então, eu entrei com 16 para 17. Nossa, muito cedo, né? Porque em 98 eu nasci em 82, né? Sim. Faz um pouquinho de tempo também. E aí, quando eu estava na primeira série, uma idade certa, a professora da primeira série pediu para fazer uma avaliação, um teste comigo, se eu já tinha condições de ir para a segunda direto. Naquele momento podia. Sim. E aí eu fiz o teste, fui muito bem. Aí a diretora da escola foi lá na casa da minha mãe, na escola pública, que existe até hoje, Escola de Educação Básica Jorge Schultz, lá em Turvo. Então tu é de Turvo, né, Mozart? Naquele momento sim. Não nasci lá, mas eu fui criado lá. Ah, tá. E aí ela foi lá em casa, a mãe aceitou, eu passei no teste e comecei a fazer a segunda série. Então em 89 eu estava no primeiro ano
e fui para o segundo. Então, em Sim. 89 eu fiz o segundo, porque eu estava no primeiro e fui para o segundo, em 90 eu fiz o terceiro, e em 91 o quarto. Aí fui para a quinta série, ensino fundamental 2, que chama agora, né? E aí fui para a quinta série e fui seguindo, normal. Sim. Então pulei um ano. Então quando eu terminei o ensino médio eu tinha 16 para 17. Daí o ensino médio ainda era só segundo ano, né, na época? Ou era terceiro também? O ensino médio era até terceiro. Era até terceiro ainda, né? O ensino fundamental 2, que era até oitavo. Aham. Não tinha nono ano. Então eu terminei, na verdade, com 15 para 16. Eu terminei com 16 anos, na verdade, em 98, porque eu nasci em 82. E com 16 para 17 eu comecei a faculdade. No primeiro dia de faculdade eu tinha 16 anos. Sim. E quando eu falei isso na sala, no primeiro dia, porque as pessoas perguntam, se apresentam, idade, de onde veio, por que está fazendo educação física, eu falei 16, foi um choque dentro da sala, né? Nossa, dá pra O pessoal até fez um pouquinho de bullying comigo, por conta disso, assim, né? Porque eu era muito novo. Sim. Mas estava em Florianópolis, uma cidade com muitas oportunidades, vindo do interior, como era o meu caso. Eu já conhecia um pouco a cidade, não era totalmente estranho. E uma universidade que é uma cidade, né? Porque Sim. você tem lá Nossa, gigante, 40, 50 mil alunos, é muito grande, né? Mas abriu muito a cabeça, a vida pessoal, a vida acadêmica, ela se transforma, com a maturidade. Eu nunca fui com a cabeça de, vou para voltar, ou vou com saudade de Turvo, de Araranguá, ou seja, de onde for. Nunca fui com essa cabeça, eu fui para aprender. Porque você aproveita mais quando é assim, né? Enfim, vou retomando. Mestrado com 22, sem maturidade suficiente, embora eu me considerasse uma pessoa madura para a média. E um certo deslumbramento normal, assim, de como as coisas aconteceram muito fáceis ao natural, quer dizer, tudo que eu tentava eu conseguia. Isso vai deixando você num ritmo um pouquinho mais acomodado, achando que o talento vai resolver. E muitas vezes o que resolve é o trabalho e a disciplina, né? Quase sempre é o trabalho e a disciplina. Mas isso eu fui aprender muito depois, talvez na minha vida profissional aqui. E aí eu não consegui fechar o mestrado naquele momento. E aí, nesse interregno, teve o concurso para cá, em 2008. Então, 2005, 2006, 2007. 2008, 2009, aí né? a minha tia me ligou e dizendo que tinha um concurso para fazer para o Campus Araranguá numa vaga que cabia para mim, que era técnico em assuntos educacionais. Essa vaga, ela era um pouco estranha, eu não conhecia bem como é que funcionava a Cefet na época, nem no Instituto Federal. Mas eu fiz a prova, era uma prova objetiva de 30 questões. Até hoje eu acho que era 30 questões também. Chegou a mudar para 40, nesse último aqui eu não sei nem te dizer como é que tá. Mas eram 30 questões. E aquela coisa do universo, quando quer conspirar, ele conspira, e conspirou para mim. Talvez não seja muito científico falar isso, mas quando quer conspirar, conspira. E aí eu fiz 27 de 30. E me deu a primeira colocação no concurso. E aí isso também me tirou da lama, digamos assim. Eu estava na lama moral, digamos. Lama moral que eu digo assim, as pessoas não acreditavam mais, os familiares achavam que não ia acontecer nada. Eu entendo bastante isso, acontece muito. Então, para você ver que não é só contigo, né? E assim, eu tinha uma vida muito tranquila, muito saudável, mas as pessoas talvez algumas pessoas que me conheciam mais, achavam que não ia dar em nada, né? Mas isso nunca me preocupou. Aí é um pouco da minha personalidade, eu sempre tive uma autoestima ótima, sempre acreditei no meu potencial. E aí consegui passar. E aí quando eu passei, aí a vida mudou para sempre, né? Porque daí eu fui morar sozinho de vez, custeando as minhas despesas. Eu era muito novo também quando passei para cá, eu tinha 25 anos. Nossa! Então era um momento assim que estava muito concurso público, muita expansão das instituições. Você tem quantos anos hoje, Mozart? 40, eu vou fazer 41. Então faço 15 anos de campus esse ano, em setembro. E é bastante tempo, né? E é bom trabalhar aqui, né? É muito bom. Então, como é que abriu as portas? Abriu as portas de uma instituição que eu me identifiquei de cara, que eu vi muito potencial, que eu fui me adaptando e ajudando a construir. Porque era uma instituição nova, daí mudou de Cefet para Instituto Federal. Porque na época do Cefet era só o bloco lá ainda, né? Era o bloco A. Aí fizeram o bloco B, depois o bloco C, e os blocos que a gente está aqui, bloco D e E, bloco F, ginásio. Então a gente foi ajudando a construir. Então eu peguei, digamos, quando tudo era mato, né? Mas quando tudo era mato não só em estrutura física, mas também em como a instituição trabalha, como a instituição atua.
como o setor que eu fui trabalhar se desenvolveu desde Na então. época do Cefet, você trabalhava com o que, assim, de licenciatura? A licenciatura surgiu em 2008, mas os primeiros cursos foram técnicos. Técnicos concomitantes. Eram os mesmos. Moda, na época era têxtil, malharia e confecção e eletromecânica. Ah, tá. Agora a gente tem algumas alterações. Depois surgiu o curso superior de moda em 2010 ou 11. E a gente foi avançando, mas a base, a matriz é a mesma, assim, na área técnica. Não mudou, né? E a licenciatura surgiu naquele momento porque era uma demanda nacional de formar mais professores de física. Existia uma já de 2008, então, a licenciatura de física. A primeira turma foi 2009 e 1. Se eu não estiver enganado, 2009 e 1 a primeira turma, mas em 2008 já o projeto foi aceito, foi aprovado. Então a primeira turma foi 2009 e 1, de licenciatura. Em 2008 só tinha curso técnico. Não tinha integrado. O integrado surgiu em 2012. 2012? Que também ajudou a mudar a instituição. A primeira turma de integrado entrou em 2012. A prova em 2011 e a entrada em 2012. Então, assim, algumas camadas foram ajudando a construir. E o nosso setor, que na época e hoje ainda é chamado de núcleo pedagógico, ele também foi se construído. A gente era uma salinha minúscula e virou um departamento de assuntos estudantis, como é hoje, com vários servidores, com uma estrutura muito boa, com um trabalho de cobertura, de respaldo, de assistência, de apoio às atividades pedagógicas e de assistência estudantil muito grande. Trabalho ótimo. A instituição cresceu, né, também. Então, hoje tem muitos projetos, muitos programas que se desenvolveram desde então. Né? Tudo foi sendo construído. Então, eu peguei toda a construção do Instituto Federal, como Instituto Federal, eu peguei. Então, ajudei a construir dentro do campus. Também acompanhamos muito trabalho em nível de reitoria. E hoje já é uma instituição consolidada, com já um caminho, né? Quando o aluno entra aqui, o aluno já tem um caminho, já tem... Uma instituição incrível, né? Eu que já estou aqui 4 anos, eu posso falar, ó. Foi um dos melhores, onde eu construí os melhores anos da minha vida, isso eu posso falar com certeza. Eu também sou suspeito para falar, porque eu acho que o estudante que passa aqui tem uma grande oportunidade. Sim, com certeza. E de se desenvolver. E quando eu falo se desenvolver, não é só aprender matemática, português, ou história, geografia, mas é aprender a fazer o que você está fazendo aqui, fazendo uma espécie de entrevista, podcast, ou fazendo uma apresentação de um trabalho, um seminário, um debate. É incrível, eu adoro fazer isso. Então isso tudo desenvolve o estudante, as oportunidades de contato. Você foi para o CPI, você sabe. O CPI foi incrível. Como abre a cabeça, como você faz contato com muita gente. Então, é uma instituição que é desenvolvedora de sujeitos, assim, eu falo isso sempre. E quem tem oportunidade não pode desperdiçar. Né? Tipo, às vezes a gente não gosta do curso, às vezes a gente não se identifica muito, mas é legal, às vezes, alguma área do curso, por exemplo, eu gosto bastante de soldagem, usinar, às vezes, uma peça legal também. Tem coisas que eu não gosto, mas eu não posso falar que ele é totalmente ruim, ele tem coisas boas e coisas ruins, qualquer curso tem isso. Isso vai valer para a tua graduação, você vai escolher uma graduação numa área que eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de matemática, eu gosto de engenharia. Todas vão ter algumas unidades curriculares, algumas situações lá que você não vai gostar. Mas você vai ter que passar por aquilo, né? O remédio amargo para você ficar curado, né? Então é normal no ensino médio. É igual um paracetamol quando está gripado. Exatamente. Então, eu passei por esse processo, e nesse processo que eu citei de graduação, mestrado e passar no concurso, eu tive as minhas publicações acadêmicas, sempre relacionadas ao futebol, porque, assim, é um dos eixos da minha vida, né? Então, eu sempre tive envolvido com alguma coisa de futebol, fiz projetos de futebol, eu trabalhei como observador técnico de futebol e criei um projeto junto com colegas de jornalismo, categoria de base, que existe até hoje, está na internet, está no Instagram, no Twitter, no YouTube. E esse projeto de pesquisa que tu produziu? Então, o projeto de pesquisa, primeiro foi o TCC, né? Que de fato abriu as portas, que a gente publicou. Daí foi pesquisa do que o TCC? Então, eu fiz uma pesquisa sobre o imaginário coletivo em relação à seleção brasileira de 1982, lá na educação física. Então, peguei um referencial teórico bem da área de humanas mesmo, assim, sobre identidade nacional, sobre, enfim, os estudos sócio-históricos do futebul, né, de tentar entender como é que você interpreta o Brasil a partir da Copa do Mundo do futebol da seleção brasileira. Que é uma vertente que existe, né, uma vertente interessante, e muitos pesquisadores defendem, né, autores defendem, o futebol como uma referência, um elemento da identidade nacional, e de fato é. Com certeza, porque ele une o povo, né, de certa forma. Várias pessoas, elas
se identificam por conta das conversas de futebol, muitas vezes. Também tem várias... As principais pilares é religião, futebol e política. Várias pessoas se conectam por esses meios. Então, a imagem internacional do Brasil é muito associada ao futebol também. Então, ela é quando você fala em identidade brasileira, identidade nacional, ela tem relação com o futebol. Sim. Especialmente a seleção brasileira, porque é um símbolo internacional, de vitória internacional, independente do momento, se ganhou ou não ganhou, mas já se consolidou como uma referência internacional. Sim. Então, se fala em Brasil, se fala em futebol. Então, a seleção de 82, especialmente, foi uma seleção que, de certa forma, gerou foi uma controvérsia, quer dizer, uma seleção que jogou um futebol muito próximo do que seria a identidade nacional, Sim. Futebol bonito, arte, enfim, estou aqui resumindo, né? E ao mesmo tempo não ganhou. Então ela jogou bonito, ela encantou o mundo, mas não ganhou. E aí fica aquela discussão, vale a pena, não vale a pena ganhar e jogar bonito e não ganhar? Então é uma discussão que existe até hoje, né? Sim. Mas o que importou para mim não é avaliar a seleção se ela jogou bem ou não jogou bem. Não era questão dentro de campo. Era como a imprensa que cobria na época a seleção brasileira e Copa do Mundo, especializada e não especializada, se referiu àquela seleção. Então havia muitos discursos conflitantes, né? Sim. E a gente percebeu como foi uma seleção que mexeu com o imaginário coletivo, né? E muita gente se referiu àquela seleção como uma seleção que, apesar de não ter ganho, ela honrou as tradições Sim. do futebol brasileiro. Então, estou resumindo aqui, a gente pegou a imprensa como uma base da pesquisa, né? A base da pesquisa pegou a imprensa, uma pesquisa de campo com a imprensa, digamos assim. Não foi um trabalho só bibliográfico. E as referências dos sociólogos, antropólogos e filósofos que estudam a identidade nacional. Parece muito o projeto de PI que a gente faz aqui. Cada ano vai aumentando um pouco, tu vai aumentando a dificuldade de fazer. Mas é basicamente isso, tem que ter resultados de discussões. Exatamente. A gente pegou, categorizou as fontes, né, da imprensa. Por que imprensa? Porque eu sempre li a imprensa. Eu sempre fui consumidor e sou até hoje da imprensa esportiva. Então, para mim era muito fácil, por mais que não tenha sido um veículo. A gente, por exemplo, pegou a revista Veja. A revista Veja não é especializada em esporte. Ela tem Sim. lá ela faz uma matéria por semana no máximo sobre esporte, sobre futebol. Mas eu fui à biblioteca da UFSC e tal, e peguei o arquivo da revista Veja. E aí aquilo ali também foi importante para me desenvolver como pesquisador, como potencial pesquisador. Sim. Deixa eu só baixar o microfone ali, Mozart. Tá muito coisado. Acho que é o meu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, esse daqui, ó. Depois tu corta, né? Eu corto. Som. Agora ficou melhor. Mas eu acho que eu baixei o Mozart. Mozart, dá uma batidinha aí pra ver se tá legal o microfone. Tá massa. Onde é que a gente tinha parado, mano? Então, eu tava falando do meu trabalho de TCC, que eu acho que abriu as portas e abriu também a possibilidade de eu entender um pouco o que é uma pesquisa. Sim. Como eu tinha um orientador muito experiente... Abaixa o meu aí. Aquele que eu aumentei, tu abaixa e o outro tu aumenta. Som. Agora tá melhor. Então, como eu peguei tive o privilégio de ter o Alexandre como meu orientador na graduação, você ser um jogador, pegando uma metáfora do futebol, ser um jogador novato e pegar o Guardiola como técnico. Quer dizer, eu peguei o cara, né, da nossa área, o cara. Então, como eu falei, a sorte de ter alguém que se identifica contigo, que gosta de ti de graça, Sim. né? Então, como ele tinha muitos orientandos que faziam um trabalho muito bem feito, numa formação teórica muito densa, né? Naquele momento, escola de Frankfurt, Adorno, quer dizer, na filosofia mais densa que existe, e eu era uma ovelha desgarrada que falava de futebol, para ele era uma válvula de escape conversar comigo. Quer dizer, o que ele conversava comigo, ele não conversava com os outros, né? Então, quando ele ia orientar, a gente tinha uma conexão muito boa, uma sintonia muito boa. E ele me ajudou bastante a tentar entender como é que fazia a categorização das fontes da imprensa. Ele também é um consumidor da imprensa muito voraz. Todos nós fomos, basicamente, né? E aí eu usei a imprensa como fonte. E aí a gente publicou o trabalho, né? O trabalho foi defendido lá, tinha uma nota boa. E aí a gente publicou o trabalho numa revista da área.
E em seguida fizemos um projeto para o mestrado, que era também sobre futebol, uma outra seleção, que era a seleção de 94, pegando o jornal Folha de São Paulo como a fonte. Eu consumia o jornal Folha de São Paulo, era assinante da versão digital já, não a versão impressa. Naquele momento a internet já estava mais desenvolvida. Anos 2000, né? 2005, 2006, então eu pegava as colunas, eu já lia as colunas. E aí a gente teve essa ideia de pegar o jornal Folha de São Paulo para falar da seleção de 94, que é uma seleção antagônica de 82. A seleção de 94 é a seleção que ganhou, mas não encantou. E não honrou, não teria honrado as tradições. Estou pegando um discurso de senso comum aqui, que não teria honrado as tradições do futebol brasileiro. Então, ela ganhou nos pênaltis, chorava, eu estava a assistir e me emocionei com a vitória. 82 eu não assisti, porque eu nasci em 82, mas muita gente viu, né, e sofreu. E em 94 eu assisti. Então também tinha essa memória viva, né? Só que ali você tem que ter um distanciamento para poder fazer um bom trabalho. E peguei a Folha de São Paulo. E também não estava interessado em discutir se a seleção foi ofensiva, não foi, o que poderia ter sido feito, o que o Parreira fez ou não fez. Embora eu tenha visões sobre isso, se eu precisasse falar sobre, mas não era o objetivo. O objetivo é entender como é que a Folha discutiu a seleção de 94 à luz desses teóricos que eu falei sobre a identidade nacional, né? Hoje, se você perguntar com a distância do tempo, eu teria feito algumas coisas diferentes, eu tenho uma visão mais amadurecida de como esses autores trabalham, né? Mas eu estou falando daquilo que era possível fazer naquele momento, 2005, 2006, 2007. A gente também muda, né, bastante, né, tanto o nosso caráter quanto o jeito de pensar para fazer uma pesquisa e tal. E é normal tu pensar, hoje eu faria diferente, hoje eu faria uma coisa diferente e tal. Eu penso isso de várias coisas que eu fiz antigamente também. Sim, sabe. Mas é isso, você ainda é bem novo, né? Você quando você tiver 41 como eu, aí você vai ter mais motivos para falar sobre isso. Vivendo e aprendendo, basicamente, né? Exatamente. E aí eu trabalhei nesse sentido, no estrado, não consegui fechar no primeiro momento, passei no Cefet na época, hoje Instituto Federal. E durante o início da minha trajetória aqui, eu tive também mais aquelas coisas que quando é para acontecer, né? Que não é muito científico falar disso, mas eu sou obrigado a falar. A nossa querida reitora na época, a Maria Clara, ela mandou um e-mail, está aberto o processo seletivo para o programa de pós-graduação em educação na UFSC. Eu já tinha entrado, já estava ali nos estertores, quer dizer, no meu caso já estava sendo discutido no colegiado do programa lá de pós-graduação, se eu ia jubilar, se eu não ia, se eu ia sair ou não. Eu sei que eu tentei processo seletivo novamente, passei no processo seletivo novamente, agora com outro orientador, que era o Jairson, que era orientado pelo Alexandre quando eu era da graduação, ele era mais velho que eu, ele foi orientado pelo Alexandre, fez mestrado, fez doutorado, enfim, virou professor do programa e depois virou meu orientador. Ele era pupilo do Alexandre, é pupilo do Alexandre. E aí eu entrei no programa e validei as disciplinas que eu fiz no processo anterior. E aí fiz tudo certinho, comecei em 13 e terminei comecei em 11, entrei em 11 e terminei em 13, 2 anos. Validei o que tinha que fazer, fiz algumas disciplinas no bate e volta para Floripa, trabalhando aqui, sem licença. Aí fechei o texto e defendi o texto. Só foi até rápido, né? 2 anos. Né? Que é o prazo correto do mestrado, né? No primeiro momento eu não consegui fechar, depois fechei. Aí consegui finalmente em 2013 o diploma de mestre em educação. Que na verdade eu contei para pouca gente, né? Eu não contava para ninguém, porque ninguém acreditava que eu ia terminar. E aí a minha mãe é a única pessoa que eu falava sobre isso e tal, ela me cobrava bastante, com razão. Aí fechei. E depois disso, Felipe, sendo bem sincero, eu foquei tanto nas questões aqui da instituição, nas emergências, nos incêndios que a gente tem que apagar aqui todos os dias, que eu não consegui mais me desenvolver academicamente como eu gostaria, quer dizer, publicar, produzir e publicar como eu gostaria. Embora eu sempre tenha mantido contato com esse grupo de estudos em Educação e Sociedade Contemporânea, que é o grupo lá da UFSC, que é esse que eu entrei lá no final da graduação. Mas tu tem projeto de pesquisa aqui, não tem, Mozart? Tive projeto já de pessoas com deficiência. Já participei de outros projetos também aqui do campus, de pesquisa, de extensão. E pretendo, num futuro próximo, talvez voltar a fazer. Mas aí pegando esporte novamente como mote, que é algo que eu trabalho aqui dentro, que você sabe.
que eu trabalho na minha equipe de futsal e trabalho com muito afinco, com muito amor. Então faço isso e preciso desenvolver mais as experiências que eu já tive com essa equipe. Já são 8 anos, quase 9. Mas é massa, tipo, você fazer um projeto de pesquisa, extensão sobre esportes, porque além de uma coisa que vai fazer melhorar a tua saúde mental, vai melhorar a saúde do teu corpo, é uma coisa, tipo assim, eu acho incrível. Eu adoro fazer academia, correr, fazer essas coisas, tanto que eu vou fazer a competição de corrida, né? Exatamente. E aí, durante a pandemia, no auge da pandemia, quando a gente não tinha perspectiva de voltar, não tinha vacina, nada, eu cheguei a flertar novamente com os meus queridos lá do grupo de estudos, e a gente chegou a ensaiar o início de um trabalho, mais ou menos nesse mote, imprensa, esporte e tal, algum momento histórico, e que é o tema que eu gosto também, né? Que é falar de identidade nacional, como é que o Brasil entende o Brasil, né? Isso para mim é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Só que daí voltamos a trabalhar presencial. E aí também abortei. Então, porque daí fica muita coisa, né? Fica muita coisa. Então, assim, eu preciso dar conta do meu dia a dia, que é um dia a dia com bastante atividade. Mas, ao mesmo tempo, eu estou numa instituição que tem ensino, pesquisa e extensão. Eu não sou professor aqui dentro, eu sou professor de formação. Mas eu preciso organizar meu tempo para voltar a produzir academicamente. Sim, eu acho que a coisa mais incrível que tem no Instituto é pesquisa, extensão e ensino. A maior parte dos projetos disso. Aquilo que as pessoas têm muita facilidade, não facilidade, mas as pessoas conseguem se disciplinar mais, escrever. Eu gosto de escrever, acho que escrevo razoavelmente, mas muitas pessoas têm dificuldade de falar, de se manifestar publicamente. Para mim, a coisa mais fácil do mundo é apresentar, falar. Para mim também é fácil. E é algo que as pessoas se travam, é normal, cada um tem as suas experiências, o seu perfil. Mas daí tu começa a participar, por exemplo, aconteceu comigo, tu começa a participar desses programas de pesquisa, tu vai para evento científico, tu vai adquirindo experiência com pessoas que já apresentaram vários trabalhos. Por exemplo, eu fui lá pro CPI e uma das servidoras lá de Tubarão me ensinou basicamente como apresentava sem ter muita dificuldade, sabe? Palavras-chave dentro da tua apresentação, tu vai lembrando das coisas, das suas vivências dentro do projeto, daí fica mais fácil. Várias pessoas acham que é dificultoso, mas também tem a causa da vergonha às vezes, também. Então, Felipe, resumindo, a minha vida, ela tem 2 motes, né? Um é o esporte e o outro é ser um profissional que honre a missão social da instituição, que é fazer com que as pessoas saiam daqui melhores do que entraram. Então, essa instituição me dá essas 2 oportunidades, de trabalhar com esporte e trabalhar numa área, dentro de um setor. Hoje, eu tenho o privilégio de chefiar um setor no departamento para ajudar as pessoas a saírem melhores do que entraram, em todos os níveis, né? Pessoal, inclusive, e também acadêmico, né? Escolar, enfim, as pessoas saírem desenvolvidas. Então, acho que a instituição me dá essa oportunidade. Mas tudo na minha vida pessoal também, ela tem relação com o esporte. Então, dentro do esporte, eu já fiz um pouco de tudo, como eu falei. Eu já trabalhei e trabalho um pouco ainda na veia jornalística, na veia de quadra, de dar treino, eu gosto de dar treino, gosto de ser treinador, né? Na questão acadêmica, quer dizer, já produzi pesquisa sobre esporte, né? E eu acho que todas as outras vertentes que forem possíveis de serem aplicadas ao esporte, eu quero trabalhar. Então, o esporte me motiva. É uma coisa que está no sangue, é uma coisa que está desde criança. As influências que eu tive em casa, mas eu não consigo viver sem o esporte. Então, eu sou consumidor da mídia esportiva, assisto o jogo, de tudo que você imaginar, e ao mesmo tempo gosto de trabalhar com, né? Então, também gosto de estar na quadra, eu gosto de também entender esse universo para além das questões só de quadra, quer dizer, eu quero entender um pouco do universo como um todo. Então, eu acho que essa instituição me dá a liberdade e o espaço para eu trabalhar tudo isso. Mas nunca perder de vista que o meu foco aqui, claro, quando entra um estudante nessa instituição, ele tem que sair melhor do que entrou. Com certeza. Eu acho que a gente tem sido feliz nessa missão, nem todo mundo a gente consegue resgatar, né? A maioria consegue, mas a maioria a gente consegue dar um suporte para que ele se desenvolva e cada um com as suas especificidades, né? As pessoas têm as suas carências, suas lacunas, suas necessidades, e a gente se adapta, né? Para a gente conseguir oferecer. Muitas vezes tem estudantes que não estão nem aí, né?
Tem gente Quem não tá nem aí, a gente fala, você não tá nem aí, tem que mudar. Tu tem que se esforçar de alguma forma, né? Se tu mostrar que tu quer ter interesse, Quando que tu quer passa aqui passar. 3 anos, por exemplo, no curso de ensino médio, mesmo que passe os 3 anos, né? Mas eu percebo que não aproveita, eu lamento, porque esse tempo não volta. Sim. Esse tempo não volta. E às vezes lá, com 20 e poucos anos, vai fazer contato comigo, como acontece. Ah, mas saudade, não sei o que e tal. Queria que tivesse mais tempo, né? Só que não volta. Então tem que aproveitar agora que o curso é de 3 anos, né? Mudou de 4 para 3, é mais rápido ainda. Nossa, carga horária é gigante. Então tem que aproveitar, fazer bem o dia a dia em sala de aula, nos laboratórios, nas unidades curriculares todas. Tentar lidar... Mas aproveitar esse universo. Então, aquilo que você foi no CPI, né? O CPI é um evento sensacional. Agora tem o GIFSC em agosto. Sim. E eu sou um GIFSCiano, estou como coordenador do GIFSC como todo, né? Porque amo o evento. E hoje vai ter reunião, inclusive, daqui a pouco. E eu percebo como o GIFSC mobiliza os estudantes, né? Então você vê que muita gente está aqui e o GIFSC, nossa, o GIFSC fica ansioso e posta nas redes sociais. Todo ano que eu tive aqui, por exemplo, que foi presencial, foi 2 anos, né? Esse ano, mais ano passado, né? O ano passado e esse ano, as pessoas só falam do GIFSC, basicamente, então, quando chega na época. Você que irá, você vai perceber como é interessante, como ele mobiliza os afetos das pessoas. Mas isso é incrível, sabe, do IFSC, te proporcionar sair, uma saída de campo, dentro do campo, basicamente, né? Pra te fazer esporte, tipo assim, quase nenhuma escola dá esse auxílio pra ti, sabe? Exatamente, com tudo custeado, Sim. Né? Então, é isso, assim, Felipe, eu estou numa instituição que eu gosto, preciso trabalhar mais as questões de pesquisa, acho que eu estou em falta com a instituição, mas nesse aspecto. Mas acho que eu tento me doar ao máximo para ser um servidor que cumpra a sua função institucional. E minha função institucional, como eu disse, fazer os estudantes mais felizes. Resumindo, é fazê-los mais felizes, quer dizer, eles saírem daqui satisfeitos com o que eles produziram, com o que eles evoluíram. E eu percebo isso no dia a dia, né? No teu caso e outros vários que a gente pode citar, que saem com mais autoestima, com mais segurança, com mais oportunidades ali fora, né? De uma vida acadêmica profissional melhor. Desenvolve várias formas de conhecimento. Por exemplo, eu desenvolvi a minha arte, mesmo estando no curso de eletromecânica. Exatamente. Tanto que agora eu vou ter exposição no final do ano. Então. Várias exposições, né? Não vai ser só uma. Então, nós tivemos quantos eventos aqui que já tiveram apresentações culturais? A gente teve a SAC, teve a de inglês da Nayara, que também apresentava vídeos. Teve os 15 anos do IFSC. 15 anos. Então, assim, agora vai ter festa junina, então vai ter sempre a oportunidade de fazer uma apresentação no primeiro dia de aula, né? De ter um momento de exposição, seja de arte visual, música, teatro, artes plásticas, enfim. A gente quer fazer com que os estudantes tenham essas oportunidades, se desenvolvam ao máximo. Sim. E para isso a gente não pode ficar só numa caixinha, né? A gente tem que dar essas oportunidades de voar um pouquinho, o estudante tem que voar, tem que se experimentar. E a gente faz isso, né? Às vezes corre um pouquinho de risco por fazer isso, mas o risco vale a pena. Mas passarinho tem que sair de ninho sempre. Passarinho na gaiola veio feito gente na prisão, diria uma música famosa, e a gente não quer que o passarinho fique na gaiola, quer dizer, a gente quer que as pessoas cumpram as regras da instituição, mas que também tenham a oportunidade de se experimentar. Sim. Eu acho que se experimentar é isso, é você fazer a tua arte e querer se publicar a tua arte. Se expressar de todas as formas, né? E uma dica que tu daria para alguém que quer trabalhar ou entrar na instituição? Olha, uma dica, sendo pragmático, estudar para a prova, né? Porque vale a pena, assim. E vir para cá com o espírito aberto, né? Quer dizer, saber que aqui a diversidade impera. Não adianta vir para cá com a cabeça fechada, achando que é um mundinho fechado, que é uma bolha, que não é. Porque aqui você vai encontrar todos os perfis, todos. Todo tipo de religião. Então você pode ter a sua visão de mundo, pode ter a sua visão religiosa, pode ter a sua visão política, mas aqui dentro a diversidade impera. Então, assim, não pode tentar impor ninguém esses pensamentos. E é isso, é conviver com a diferença. Então se você estiver disposto a ganhar um banho de vida, quer dizer, ganhar um banho de diversidade, de vida real, de perceber que o mundo não é só a tua bolha, aqui é o lugar. Se você quer viver numa bolha, você tem que ir para outro lugar. Para cá você vai ter todo mundo que você imaginar na sociedade. Né? A gente muda muito, muito, muito mesmo. E você pode ser você mesmo, né? Sim. Então, assim, isso é vai muito importante. Vai se descobrindo também. Vai se descobrindo. Então,
Se você tem medo da vida, você não vem para cá. Se você quer viver, quer aprender a viver, quer aprender a vida real, vem para cá. Eu aprendi a viver depois que eu vim para cá, isso eu posso falar a verdade. Aprendi as responsabilidades da vida, aprendi como é que se vivia, aprendi que o mundo não era só aquilo que eu via todo dia. Exatamente. Então, é um mundo novo, um universo da diversidade, um universo de oportunidades. Você não precisa deixar de ter a tua visão de mundo para estar aqui, mas ao mesmo tempo você também não pode achar que a vida é só a tua visão de mundo. Tem que respeitar. É isso. E a gente está num país democrático, um país que tem liberdades, e a gente é produto disso, né? A nossa escola é produto disso. Então, não ter medo da vida, não ter medo da liberdade, da democracia, e eu acho que quem vier com esse espírito, ou se não vier se adaptar a esse espírito, vai conseguir ter êxito aqui dentro. E a gente quer todo mundo feliz. Sim. Se todo mundo está feliz, é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Sim, claro. Muito obrigado a todos que viram a entrevista até agora. Espero que tenham gostado. O Mozart é uma pessoa incrível. Adorei fazer essa entrevista com ele. E até a próxima entrevista. Até o episódio 2 da temporada 2 das entrevistas. Muito obrigado por estar até aqui.